A correria da rotina moderna parece dominar cada vez mais a vida das pessoas. Trabalho, estudos, casa, filhos, compromissos. E no meio disso tudo, o cuidado com a saúde acaba ficando para depois. Mas afinal, a falta de tempo é a principal responsável pelo sedentarismo? Em São João da Barra, nossa reportagem foi ouvir especialistas e moradores para entender os impactos da vida corrida no corpo, na mente e na qualidade da saúde. Hoje em dia está muito difícil eu fazer atividade física, mais por causa do trabalho, né? Que a gente trabalha de segunda a sábado, então eu chego em casa, chego cansado. Que muitas pessoas hoje têm essa dificuldade de tempo, né? De ficar de 8 da manhã até 5 ali da tarde e fica muito cansado, chega em casa cansado e não consegue se dedicar a si com atividade física. Cada vez mais nós somos cobrados a trabalhar mais. Você sempre é capaz de estar trabalhando mais, de produzir mais, ter mais, estudar mais. Acaba gerando a sociedade do cansaço. É muito por uma questão de desleixo, e às vezes por comodidade e também por rotina, né? No meu caso, foi muito em relação ao final da faculdade, embolou muito meus prazos, e isso acabou me trazendo uma rotina muito de consumo de comida calórica para alívio de estresse, e me acabava não dando tempo para fazer academia, nem voltar para o Muay Thai, que eu já praticava antes e acabei parando por conta da faculdade. Para muita gente, o sedentarismo não acontece por falta de informação, mas pela dificuldade de encaixar exercícios físicos em meio a uma rotina cansativa e acelerada. O que acontece é que a rotina acelerada faz a gente esquecer da gente, faz a gente perceber que o outro, o externo, é mais importante. Então, não que a rotina crie o sedentarismo, mas a rotina acelerada, a quantidade violenta de tarefa, faz com que a gente acabe se colocando em segundo grau. Eu dá nem de eu trabalhar aqui na rua, fazendo limpeza de ruas, eu trabalho em casa também quando eu chego em casa. Faço limpezas em geral em casa, sei lá. Então não estou tendo muito interesse de fazer atividades, tipo entrar em uma academia, né? Vai deixando de lado, e quanto mais a gente vai deixando de lado, mais a gente vai priorizando o outro, o externo, e só vai se perceber quando deu ruim. Eu tenho um problema no coração, e tem arritmia cardíaca, tenho um coração grande, e ao mesmo tempo eu não posso fazer esforço físico, porque o próprio cardiologista meu me proibiu: Luiz, você não pode fazer esforço nenhum. Então, na verdade, quando existe essa restrição médica, não significa que a pessoa não possa fazer nada. A pessoa pode fazer, sim, atividade física, só que de forma moderada e com auxílio de um profissional. Então, o que vai acontecer? O profissional junto com o médico, dependendo do caso da pessoa, é uma lesão no joelho, é uma hérnia de disco, independente do problema que for, né? Ela vai fazer esse atendimento com um profissional de forma personalizada, né? De acordo com o que ela pode e o que ela não pode fazer. Ela não pode simplesmente ir para a academia e fazer todos os exercícios que ela quiser ou que ela sempre foi acostumada a fazer. Ela vai ter que ter ali um planejamento mesmo das atividades. Mas agora, assim, 100% restrição não existe. É sempre de forma adaptada para o caso dela. E eu tento, entendeu? Eu gosto de vir de São João da Barra, de Atafona para cá, para São João da Barra de bicicleta, entendeu? Gosto de estar andando, para poder ver, pelo menos equilibrar. Se você não tem hoje escolha de cuidar de você, do seu coração, do seu físico na totalidade dele, e quer ficar vendo Netflix, e quer ficar trabalhando em excesso, você vai colher com certeza consequências das suas escolhas. E aí vem a hipertensão, vem a diabetes, vem outros fatores de risco aí para doenças cardiovasculares, justamente por conta das escolhas erradas. As pessoas, por não fazer atividade física, elas têm um cansaço muito além. Então, no começo, eu sei que vai ser um processo muito difícil, né? Que já está cansada. Aquela corrida de fazer comida, cuidar de família e de casa. Fazer uma atividade física, ela é difícil. Mas ao priorizar isso, com o tempo, né? Depois de um mês, vai perceber que vai fazer parte do dia a dia e não vai ser tão cansativo assim. Nós somos frutos das nossas escolhas.
Com a escolha, vem as consequências. Os impactos do sedentarismo vão além do cansaço físico. A falta de movimento pode afetar o corpo, a mente e a qualidade de vida. É muito ruim, cara. É muito ruim que você se sente cansado demais, entendeu? Você não tem capacidade de fazer nada, até o seu cérebro, o pensamento seu, que eu sou artista plástico também, afeta. Por quê? E a gente não pensa como pensava antigamente, com aquela vontade de fazer as coisas, entendeu? De fazer a arte, o artesanato. Então, quer dizer, afeta tudo quanto é órgão do corpo humano, entendeu? A pessoa sedentária não consegue nem subir uma escada, né? Vai dar um pique daqui e ali, já está ofegante. E isso, além de prejudicar, né, as suas atividades do dia a dia, acaba prejudicando principalmente a sua saúde. Eu acredito que na medida em que nós estamos sem interagir, porque o sedentário, ele tende a ficar mais isolado, tá certo? Ele passa mais tempo no computador, na cadeira, na televisão, então uma relação mais monocromática, tá certo? Se eu tenho uma vida monocromática, eu tenho uma saúde mental mais limitada. O sedentarismo, ele pode ocasionar, levar o paciente a ter hipertensão. Com o sedentarismo, as pessoas também às vezes se alimentam mal, aumentando o risco de ter diabetes, colesterol alto, ácido úrico alto. Então são essas reações que podem levar a vida com o sedentarismo. Além dos benefícios físicos, a prática regular de atividades também contribui para o equilíbrio emocional e para a sensação de bem-estar. As pessoas elas precisam querer sair do sedentarismo, porque não adianta a gente falar, a gente pode, né, eu como profissional posso orientar de qualquer forma, mas se a pessoa não quiser mudar a rotina dela, só ela é capaz de mudar a vida dela. Então ela precisa ter esse planejamento e ela precisa ter esse propósito na vida dela, de querer mudar. Muita gente hoje em dia está tendo muitos problemas psicológicos por falta mesmo de atividade física. Então, quando a gente faz atividade física, a gente libera vários hormônios da felicidade. Na atividade física, o corpo traz, né, ocitocina, endorfina. Ele traz uma sensação de bem-estar, né? Tanto é que existem pessoas que, quando elas fazem atividade física, depois de um tempo, e ela se sente desconfortável, né? Mas será que ela se sente desconfortável por fazer exercício e sentir dor? Ou ela se sente desconfortável porque ela tinha uma sensação de felicidade, de alegria, de bem-estar? Tenho uma rotina muito corrida, tenho um filho, tenho um comércio e isso tem me ajudado muito, né, na questão tanto da ansiedade, depressão. Todo mundo tem que fazer uma atividade física. Hoje é um dia que eu não queria vir, mas nesses dias que você não quer vir, aí mesmo que você tem que tentar fazer, porque faz muito bem para a saúde. Então, muitas vezes ele entra aqui com um quadro de ansiedade, depressão, né, ou agressividade, né, um histórico às vezes, de briga. Mas quando chega aqui, aprende, muda totalmente. Você vê um ser humano, às vezes, chega aqui estressado, sai daqui leve. Quem conseguiu transformar a rotina garante que os resultados aparecem não só no corpo, mas também na disposição e na saúde mental. São vários benefícios, né, da atividade física para o nosso corpo, para a nossa saúde, tanto física quanto mental, começando pela prevenção de doenças, doenças crônicas como câncer, cardiovasculares. A pessoa que pratica atividade física, ela é uma pessoa mais feliz, ela tem um sono melhor, ela acorda melhor, ela produz mais no dia a dia. Vai justamente favorecer a não ter problema de pressão alta. Tem pacientes, inclusive, que conseguem controlar a pressão arterial depois que começam a fazer uma atividade física. Então, assim, principalmente se for uma atividade física que seja aeróbica e anaeróbica, condicionando esse coração a funcionar melhor. E, consequentemente, vai ter uma queima calórica maior, então favorecendo a não ter o colesterol alto, glicose alta, porque ele vai acabar diminuindo a resistência periférica à insulina, que pode causar o diabetes. Então essas são as vantagens da gente estar fazendo uma atividade física de forma regular. Fiquei mais disposta,
questão da alimentação, porque devido a excesso de açúcar, excesso de alimentos processados, isso me fazia muito desânimo, né? Trazia muito desânimo, não era uma pessoa ativa, era uma pessoa que ficava contida na preguiça, né? Isso. E após mudar minha rotina com disciplina, melhoramento na alimentação, eu consegui ser mais ativa, acordar, ser mais disposta para viver e viver bem, com uma qualidade de vida. Sou praticante de Muay Thai há 3 anos e eu comecei o Muay Thai por uma questão de saúde, primeiramente, né? Dos esportes foi o que mais me chamou a atenção, principalmente pela questão do cardio, que é muito importante, pela questão de cardiovascular e de qualidade de vida. Foi muito eficaz, pelo menos na minha vida, em relação ao emagrecimento. Eu comecei e parei, mas a segunda vez que eu comecei, que foi o caso mais impactante, eu comecei com 125 quilos, hoje já estou com 100 quilos, então foram 25 quilos aí que foram embora só com o Muay Thai. O exemplo aqui do atleta Vitor, que chegou aqui pra gente com quadro de obesidade, ele chegou aqui com 125 quilos, era bem mais novinho, então tava um quadro bem... E ele era muito sedentário. Então ele chegou aqui bem devagar, como eu falei, bem tímido, e hoje ele faz parte aqui da família, emagreceu muito, né? Ele focou, aliou com a alimentação, né? E conseguiu emagrecer muito, e pratica atividade, pratica o Muay Thai todos os dias. Hoje ele me ajuda aqui nos treinos, auxilia nos treinos, hoje daqui a pouco ele está se formando a instrutor. Então ele é um grande exemplo para todos que querem entrar no Muay Thai, querem fazer uma atividade física. Toda aula ela ficava atrás de mim, tinha um espelho e ela sempre se escondia atrás de mim. Então eu sempre virava assim, falava assim, falava o nome da pessoa, chega um pouquinho para o lado, você precisa se ver, você precisa se olhar no espelho para você ver como está a sua postura, para você se ver, que na dança do ventre tem muito isso, da gente poder, né, se observar, a gente está gostando do que a gente está vendo ali. E ela, no final, né, da aula, falou que depois queria conversar comigo. E quando ela chegou na casa dela, mandou mensagem para mim, dizendo que ela estava dias sem escovar o dente, estava dias sem pentear o cabelo, e ela mal conseguia olhar no espelho. Então, quando eu falei para ela se olhar no espelho na aula, foi um desafio muito grande para ela, porque ela estava exatamente atrás de mim para ela poder não se ver, que ela não gostava do que ela via. Então, assim, com o passar do tempo, essa aluna ela continuou na dança do ventre e hoje em dia ela participa de competições, dança solo. Olha só, uma pessoa que se escondia atrás de um espelho para não se ver, não olhava, né, no espelho, hoje em dia participa de concursos de dança, dançando solo, o palco, a plateia e ela, e já ganhou premiação até de primeiro lugar. Então esse é um caso assim que eu até me emociono, porque realmente a dança transformou a vida dela. Tenho uma rotina, né? Eu sigo o cronograma certinho e priorizo à noite a atividade física. Faço regularmente, estou de segunda a sexta, 1h30 ali academia, pego de peso. E eu tenho notado, né? Eu estou há 2 anos realizando atividade física na academia e noto que melhorou bastante. Porque eu tinha, antes de fazer, em 2023, eu tinha ovário policístico. E em 2025 eu vi que depois de fazer atividade física, não tive mais nenhum cisto no ovário. E sem tratamento, eu não tratei porque negligência minha, mas eu priorizei a atividade física e boa alimentação. Mesmo com a rotina corrida, pequenas mudanças no dia a dia e a prática regular de atividades físicas já fazem diferença na qualidade de vida e no bem-estar. Como a gente tem que dar conta de tanta coisa, não adianta a gente deixar a atividade física no escanteio. Eu acredito que tem que ser algo que a gente tem que fazer, por mais que a gente esteja cansado, porque é algo que vai ajudar no nosso corpo, na nossa mente, na nossa saúde. Eu incentivo a todo mundo a praticar uma atividade física, seja ela qual for. É tanto bom para o corpo, para a mente, para o espírito, né? Mas eu acho que 1 horinha por dia você vir aqui, às vezes 2 vezes a semana, você vir aqui dar um treininho, né? Eu acho que o bem que isso te faz, né, deveria ser prioridade para todos. Eu acho que tudo é uma questão de organização, né? Falta de tempo não é desculpa, né? Hoje em dia as pessoas, né, por trabalharem demais, em caso, né, de mulheres sem filhos, várias situações, acaba deixando a atividade física para o último lugar. Então é questão mesmo de prioridade. Quando a gente tem 24 horas no dia e a gente se prioriza, a gente vai fazer tudo melhor. A minha semana ela é muito corrida, mas todo final de semana eu tenho ali a cerejinha do bolo,
que no caso é o meu planejamento da semana toda. Eu sou mãe, eu sou esposa, né, eu tenho a minha casa, então são muitos compromissos, tem as aulas que eu dou, mas eu também consigo colocar dentro da minha rotina as minhas atividades físicas. Eu como aluna, né, eu preciso também me cuidar para eu poder estar cuidando de outras pessoas. Muitas das vezes, falando da minha rotina também, quando eu sei que eu vou precisar dar uma aula o dia todo, e à noite eu não vou deixar de fazer o meu treinamento de força, mesmo eu posso estar cansada como for, mas é esse compromisso comigo, eu posso estar estourada. Mas o que eu faço? Já deixo a minha roupinha dobradinha em cima da cama com o tênis que eu vou usar quando eu voltar da aula, eu vou olhar, vou chegar da aula que eu dei, vou chegar, opa, ali ó, meu. Então eu sei que ali eu tenho que seguir. Aí eu pego e não vou abrir mão de fazer a minha parte para mim. E quando você está fazendo atividade física, você está se amando. E quando você está se amando, você está se cuidando, você está disparando referências de felicidade para você mesmo. E isso é fundamental para tudo. Eu acredito que mesmo tendo a rotina puxada, todo mundo trabalha, tem casa, tem filhos, né, para cuidar. E eu acredito que se você der prioridade também à saúde, à atividade física, isso acaba se tornando mais leve, porque é algo que você tem que fazer ali por você mesmo. Porque se você não fizer algo por você, ninguém vai fazer. Em meio à correria do dia a dia, encontrar tempo para cuidar da saúde pode parecer difícil, mas para especialistas, priorizar o próprio bem-estar é uma escolha que pode trazer mais qualidade de vida, disposição e saúde para o futuro. Eu tenho uma frase que eu falo que é o seguinte: tempo é uma questão de prioridade. Então, se esse ser humano ele não escolhe priorizar a saúde, quem quer faz de madrugada, vai fazer caminhada de madrugada, vai fazer à noite, depois chega do serviço, faz. Nunca é tarde para você começar. Você pode ter 10, 20, 30, 40, 50 anos. O importante é você começar e se colocar em primeiro lugar. Se você se preocupar com a sua saúde hoje, amanhã você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então não deixe de praticar atividade física, por mais que não tenha recursos financeiros a princípio, né? Você pode estar praticando, fazendo uma caminhada, uma corrida, né? Sempre um acompanhamento médico para fazer essa liberação. E não deixe de olhar para você.